Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a teoria quântica de campos. Durante as primeiras aulas nós estávamos e continuamos tratando sobre o modelo padrão de física de partículas elementares no contexto de apresentação de conceitos, ou da estrutura conceitual introdutória relativa acerca a esse tema do modelo padrão de física de partículas elementares, sobre os aspectos matemáticos, algébricos, entre outros, inclusive com comentários sobre as questões de caráter experimental, fenomenológica, laboratorial. Convidaremos pessoas especializadas para tratar do assunto, para proferir palestras, para ministrar mini-cursos. Muito bem. Então, em breve estaremos dentro do contexto da teoria quântica de campos, falando sobre a teoria clássica de campos enquanto estrutura matemática, enquanto formalismo matemático, para nós então tratarmos a teoria quântica de campos. Então, ainda falando sobre o modelo padrão de física de partículas elementares, vamos fazer um importante resumo Vale ressaltar que neste minicurso, a exemplo dos outros minicursos disponibilizados no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube, nós fazemos, em cada playlist nós compilamos várias aulas, exibidas em diversos vídeos, organizados e compilados em cada playlist. E atualmente estamos com 15 playlists. Em cada vídeo em particular nós apresentamos está registrado sob a tela do vídeo, está disponibilizado as referências, quais os livros, artigos, quais as páginas, não é, de canais científicos utilizados para compor as nossas notas de aulas relativos aos nossos cursos introdutórios. Muito bem, então agora mais uma vez aqui esquematizando o modelo padrão de física de partículas elementares. Vamos então apresentar uma espécie de mapa conceitual, tal como apresentado pelo ilustre e nobre, por sua excelência, o professor Marco Antônio Moreira, escritor de vários livros, autor de diversos artigos sobre as questões associadas à epistemologia, às ciências naturais, à matemática, o ensino de ciências, inclusive com artigos publicados na Revista Brasileira de Ensino de Física, um deles sobre o modelo padrão de física de partículas elementares, a física de partículas elementares e as questões epistemológicas associadas, também em formato de livro. Inclusive nós apresentamos aqui no nosso canal, em uma outra playlist intitulada Referências Científicas, nós apresentamos oportunamente, está exibido no nosso canal, na playlist intitulada Referência Científica, a divulgação do livro de Sua Excelência o professor Marco Antônio Moreira, eminente cientista, pesquisador, professor, supervisor. Muito bem, vamos aqui tentar apresentar um mapa conceitual, tal como apresentado pelo professor Marco Antônio Moreira. Então vamos tentar aqui encontrar espaço para escrever partículas fundamentais. Então, aqui no contexto de partículas fundamentais, vamos separar em leptons, em quarks, e em hadrons. O
que é partícula fundamental? Aqui o lepton e o quark. O hadron é composto, não é partícula fundamental, por sua vez é composto por quarks. Então aqui, para os leptons, não há estrutura interna para os leptons, não há estrutura interna para os quarks e, de fato, sim, existe estrutura interna para os hadrons, uma vez que hadrons são formados por quarks. Então, aqui para os leptons em particular, vamos tentar mostrar. Nós temos o elétron, aqui vamos apresentar o elétron, o neutrino do elétron, o neutrino do elétron. Tentar organizar aqui. O muon e o neutrino do muon. Nós temos o tau e, por fim, o neutrino do tau. Vamos então aqui nesse mapa conceitual. Nós temos então agora os quarks. Vamos apresentar novamente os quarks aqui. Quark A, quark Dow, os quarks de primeira geração, quark Char, quark Strange, quarks de segunda geração, quarks Bottom e quark Top, quarks considerados de terceira geração no que concerne às medidas aferidas experimentalmente em aceleradores de partícula. Aqui os hadrons, nós temos os baryons, formados por 2 quarks, e nós temos ainda por 3 quarks, e nós temos os mesons, os quais são formados por 2 quarks. Muito bem. Então, aqui nós podemos afirmar que não há estrutura interna, não há estrutura interna observada em aceleradores de partícula para os leptons. Do mesmo modo, similarmente, não há estrutura interna para os quarks. E aqui, obviamente, é notório, óbvio e evidente que existe sim, aqui existe estrutura interna. No caso dos hadrons, os quais podem ser classificados em mesons, formados por 2 quarks, e baryons, por sua vez, formados por 3 quarks. Muito bem, estas são as partículas de matéria. Podemos aqui fazer essa associação, né? Mais uma vez, de que leptons, quarks e hadrons, aqui são classificados como partículas de matéria. Partículas de matéria. Partículas de matéria. Em geral, essas partículas de matéria, partículas de matéria
são partículas reais. Sob específicas condições, as partículas de matéria podem ser classificadas como partículas virtuais. Então, aqui partículas reais, em geral elas são partículas reais e em alguns casos específicos podem se comportar como partículas virtuais. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.